Olá, boa noite. Notícias em Debate de hoje vai falar sobre e-commerce. E sobre isso a gente conversa com Cláudio Marcelini, especialista em inclusão digital. Boa noite, Cláudio, bem-vindo. Boa noite, Roberta, como vai? Bem-vindo, tudo bem, graças a Deus. E com Daniela Ferreira, empresária. Boa noite, Daniela, bem-vinda. Boa noite, obrigada. Bom, vamos explicar um pouquinho o que é esse tipo de comércio, até um pouco novo, às vezes as pessoas estão começando, ainda tateando, né, Cláudio? O que é o e-commerce e como que ele surgiu no meio dessa crise toda? Acho que ele está despontando, é isso? Exatamente. O que os especialistas apontam é que, mesmo em meio à crise, o comércio eletrônico tem crescido em torno de 15% ao ano. Se a gente comparar com outros setores, por exemplo, indústria, que os resultados têm sido negativos, você veja a diferença. Construção civil, por exemplo. O comércio eletrônico, na verdade, ele tem cerca de 20 anos no Brasil, mas ele, na verdade, pelo menos ao meu ver, ele teve duas fases. Uma primeira fase, em meados dos anos 2000, quando a população começou a ter acesso a uma internet banda larga, e isso possibilitou uma melhor interação do consumidor com a internet. Acredito que também pela dinâmica atual da sociedade, onde as pessoas têm menos tempo para realizar as coisas, elas estão trabalhando mais e sobra menos tempo, às vezes, para comprar um presente para uma festa de aniversário ou comprar um item para uso pessoal, né? Então, por conta dessa falta de tempo, o comércio eletrônico também acabou adentrando com força na sociedade. Primeiro, no início dos anos 2000, com uma certa força, eu acho que nesse primeiro momento atingindo mais as classes A e B. Mas aí num segundo momento, aí em meados de 2008, 2009, principalmente com a tecnologia mobile, se a gente perceber, houve uma queda constante nos últimos anos nas vendas de computadores, como desktop e notebook. Por quê? Porque as pessoas hoje com o smartphone fazem tudo dali. Enviam e-mail, fazem compras, vendas. O celular não é mais um telefone, né? Exatamente. Ele é um microcomputador. Exatamente. Então, por conta disso, mais e mais pessoas, aí sim de outras classes, né? Classe C, D, hoje existem mais de 100 milhões de consumidores, só para fazer um comparativo. Há uma década atrás, o número de pessoas que comprava na internet era cerca de 1/3 do número de pessoas que compram hoje. Então, esse crescimento que ocorreu nos últimos 20 anos, na verdade, ele foi de forma mais exponencial nos últimos 10 anos. O que me preocupa é que as pessoas ainda não estão aptas, eu diria assim, com conhecimento adequado para comprar ou principalmente vender na internet. Mas, sem dúvida, é um caminho sem volta. Mais e mais pessoas estão adentrando no comércio eletrônico, seja como empresários, nós temos uma aqui, seja como consumidor, pelo que eu acabei de dizer, pela falta de tempo e pela comodidade. Eu, por exemplo, não vejo sentido você pegar seu carro, pegar trânsito, sair do trabalho cansado, né? Eu sou casado, tenho dois filhos, então, tem a família me esperando em casa, eu vou ter que parar num shopping, perder mais lá 1, 2 horas para comprar uma camisa. Não faz sentido há muito tempo. Eu quero estar em casa, os meus filhos vão escolher a compra que eu vou fazer comigo, a minha esposa vai participar do processo a um clique de um botão, não é? Mas é importante saber como fazê-lo e principalmente para o profissional que quer vender, saber também todos os pormenores para que ocorra de uma forma profissional. Bom, a gente já vai entrar nesse assunto, mas antes eu gostaria de conversar um pouquinho com a Daniela. Daniela, você é uma empresária, mas é uma empresária diferente, porque é uma empresária de e-commerce, é isso? Sim, eu trabalho com e-commerce. Como é que você entrou nesse nicho novo de mercado? Eu sempre trabalhei, sempre fui funcionária, trabalho desde os 13 anos. Então, eu sempre sonhei em ter algo que fosse meu, trabalhar para mim. Então, foi a vida inteira trabalhando para outras empresas. Então, esse sonho me fez buscar esse tipo de trabalho. E hoje eu realizo. Eu tenho 2 sites e trabalho muito mais, mas hoje eu trabalho para mim, vale a pena. Mas eu acho que a questão que você deve ver por vantagens desse tipo de trabalho, você tem um horário muito flexível. Sim, né? Eu faço meu horário, até porque além de ser empresária, eu sou mãe e sou dona de casa. Então eu consigo, dentro do meu tempo, me organizar com as minhas tarefas além do meu trabalho. E essa é a grande sacada, Cláudia, que você vê do que está acontecendo nesse mundo do e-commerce? É mais ou menos esse perfil das pessoas que trabalham mais do que nunca, eu acho que as pessoas hoje estão buscando também qualidade de vida. Então, como a empreendedora aqui ao lado mencionou,
ela durante muitos anos serviu as outras empresas. Chegou um momento que ela resolveu investir nela. Eu acho que a grande vantagem do e-commerce para esse tipo de empreendedor, esse pequeno empreendedor, é que você investe, o seu investimento financeiro ele é muito baixo em relação a estabelecimentos físicos. Então, em qualquer lugar do Brasil, não precisa ser em Santos, se você vai montar um negócio físico, vai abrir uma empresa, alugar um imóvel, pagar IPTU, se tiver funcionário, contratação, risco trabalhista, quer dizer, uma infinidade de detalhes e custos de entrada, custo de manutenção, e se você precisar fechar a porta, você também tem um custo. Bem então, alto. o e-commerce nesse sentido, eu acho que ele permite que pessoas com investimento mais baixo, uma fração do que você vai gastar para ter um negócio físico e com um risco muito menor, você vai poder estar trabalhando para você, com um celular nas suas mãos. Outra vantagem é que você está conectado com o mundo inteiro, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, como a Daniela mencionou, ela está com o mundo nas mãos, ela está na casa dela, com os filhos no braço, podendo vender, podendo comprar, podendo distribuir produtos para onde ela quiser, a qualquer hora do dia. Agora, é importante sempre dizer o seguinte, não pensa que é porque você está trabalhando em casa que você não vai ter organização, ao contrário. Sim, esse é um cuidado que a pessoa deve ter, né? Em algum momento é difícil conduzir todas essas tarefas simultaneamente? É difícil, principalmente no começo. Tem que ter muita disciplina, tem que fazer agenda, ter os horários, né? E saber dosar, porque tem os filhos, esse é o ponto, né? Exatamente, porque às vezes como é muito fácil você ter acesso, você não tem um limite, né? Por exemplo, você está trabalhando fora, você tem o horário de entrada, o horário de saída, saiu, está em casa, acabou. Exatamente. Hoje mudou muito essa questão da relação trabalhista, né? Então você precisa pôr os seus próprios limites. Isso, porque antes eu saía do trabalho e deixava os problemas lá. Hoje não, hoje eu tenho trabalho o dia inteiro. Eu acordo trabalhando e vou dormir trabalhando. Trabalho muito mais, mas é para mim, vale a pena. Você tem que saber, ter disciplina, saber conduzir, mas é gostoso. Bom, você falou da questão do crescimento do e-commerce nesses últimos dias. A gente tem um dado aqui muito interessante. Agora, no último Dia dos Namorados, 1,7 bilhão de reais em vendas. Teve uma alta de 5,1% em relação ao ano passado, é isso? Isso. É a tendência? Como eu disse, inevitavelmente, eu acho que as pessoas hoje, elas não têm como mais ter tempo de sobra para pegar um trânsito, pegar um carro. Além do desgaste físico, o custo que envolve esse processo dentro da nossa sociedade, isso não é mais possível, principalmente dos grandes centros. Eu acho que você pode ir num shopping center, por exemplo, para entretenimento. Agora, durante a semana, no meio do expediente de trabalho, como é que você vai fazer isso? Às vezes, para cruzar uma cidade como São Paulo e Rio, você leva 2, 3 horas. Você não tem o tempo. Então, é natural que as pessoas, aí sim, qualquer hora do dia ou da noite, com o celular, comprem por comodidade ou por necessidade. Por isso que, sem dúvida nenhuma, é um caminho sem volta. Eu observo que nesses empreendimentos de comércio eletrônico, independente do tamanho, seja para aquele pequeno que trabalha em casa ou para aquele que tem uma estrutura maior, o contato com o cliente também mudou. No passado, quando eu comecei a militar nesse campo, há cerca de 17 anos atrás, nós observávamos que quanto mais formal você fosse, melhor. Você tinha você tinha que ter uma habilidade mais técnica. Uma credibilidade, né? Isso gerava uma credibilidade. Às vezes você tem um canal de 0800, um e-mail padronizado. Hoje isso caiu por terra. Hoje eu vejo que os clientes querem falar no WhatsApp a qualquer hora do dia ou da noite, usar o seu e-mail particular, o seu e-mail como vendedor da empresa. Então mudou muito. Você tem que estar disponível para o teu consumidor. No próximo bloco a gente continua a falar um pouquinho mais sobre e-commerce. Não sai daí, nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é e-commerce. A gente conversa com Cláudio Marcelini, professor especialista em inclusão digital, e com Daniela Ferreira, empresária. Bom, no último bloco, Cláudio, você estava falando sobre essa loucura que está vivendo, né? As pessoas chegam, não tem mais o horário comercial não existe mais, elas vão lá, fazem a sua compra. Por um lado é uma comodidade, mas por outro tem o lado do empresário que precisa dar um freio, né, Daniela? Como é que funciona isso? A empolgação do começo, eu não tinha muito horário, eu queria trabalhar, então eu ia dormir assim 3 horas da manhã, porque depois das 10 é que o pessoal começa a chamar assim, sem parar.
e acordava às 8 e estava trabalhando. Então eu não tinha colocado muito horário e eu acabei exagerando um pouquinho no trabalho. Você está há quanto tempo nesse mercado? Há quase um ano. E você teve que se ajustar, obviamente, a essa realidade nova, né? Quais as principais dificuldades, além de ter esse limite, teve alguma coisa mais importante, assim, que você vivenciou? Não, dificuldade no começo é você passar a confiança para o cliente. Como o Cláudio havia mencionado, antigamente era sempre formal, uma venda formal, né? Uhum. Eu trabalhei muito tempo com vendas, então era uma formalidade que você ia passar confiança para o cliente. Hoje é diferente, hoje é uma conversa, hoje a pessoa quer saber de você, quer falar da vida dela, existe essa carência, então você acaba conhecendo o cliente que está às vezes do outro lado do Brasil, você acaba conhecendo mais a fundo a vida da pessoa e ali até a pessoa receber o produto e aquela conversa, então você pega um pouco de intimidade. Chegou o produto, não chegou o produto, quanto tempo chega? Isso, e acompanhar, né, código de rastreio, vamos acompanhar, e então a gente está sempre, eu ajudo, né, a pessoa, muita gente tem dificuldade com isso, então eu acabo ajudando e você pega uma intimidade com a pessoa. E muitas, até hoje, me ligam para saber como é que eu tô, passam mensagem. É muito bacana. Descortinou um mundo novo, na verdade, né? É um mundo novo. Agora, no caso da Daniela, você só tem a sua loja virtual. Sim. Né? Agora, hoje, Cláudio, uma loja que só existe de forma física, ela tende a minguar o seu serviço? Ou ele só vai crescer se ela tiver essa parte do e-commerce atrelado? Olha, eu há mais ou menos uns 20 anos li um livro do Bill Gates e ele dizia assim, vão existir dois tipos de empresa. Empresas que vão estar na internet, empresas que vão estar fora dos negócios. E isso, de fato, é uma realidade. Eu acho que as empresas estão precisando se reinventar. Vou dar um exemplo que, na minha humilde opinião, talvez seja uma das maiores ideias dos últimos 10 anos, pelo menos nesse país. E chegou nesse país. Uber. Uhum. Eu vejo muita gente reclamar. Eu, por uns anos da minha vida, fiz um investimento em táxi, né? E teria que estar aqui falando mal do Uber. Sim. Eu perdi os táxis, as placas não valem nada, né? Que você compra a placa e você tem um desconto para ter o carro, usa o carro por X anos, foi um investimento perdido. Hoje eu vejo que quem perdeu com tudo isso foi o sistema de táxi não se reinventar. Um sistema caro, um sistema que não se renovou. E a Uber chegou oferecendo um preço melhor, carros mais novos, motoristas mais informais, que é o que o público quer. Como a Daniela mencionou, o cliente hoje de massa, de uma maneira geral, ele quer se envolver com a venda, ele quer participar. Então ele não quer um vendedor, ele quer um parceiro, ele quer um amigo. Então quando você une as pessoas através de um celular, olha, um carro está vindo onde eu vou pagar menos, vai me levar para minha casa mais barato, ele vai conversar comigo, vai me servir balinha, eu tenho que bater palma. Tu vê a foto do cara, né? Eu estou vendo gente alugar carro para trabalhar com Uber no meio da maior crise da história desse país. Uhum. Então, isso é uma realidade. Qualquer empresa hoje, independente do segmento, você tem que se reinventar e não esquecer que a tecnologia caminha junto com você. Você que trabalha na TV há muitos anos, você observou que a televisão, ela foi usando a tecnologia de forma a agregar e desenvolver o seu conteúdo, ampliar o seu conteúdo. Coisa que no passado muitos especialistas falavam. Então, como a Daniela observou, o cliente, a confiança não vem mais da formalidade, é da informalidade. E num negócio como o dela, ela pode gerar essa confiança numa conversa e até mesmo das redes sociais, integrando uma página de rede social com depoimentos reais de clientes que consumiram, compraram e ali estão por livre e espontânea vontade, postando vídeos, imagens, agregando ao negócio dela. Isso é muito mais eficiente, por exemplo, do que aquilo que no passado era usado de uma forma contrária, os tais fóruns de reclamação. Durante muitos anos isso gerou um certo medo em alguns comerciantes e se mostrou que ali a informação é muito vaga, porque não tem um rosto, não tem uma identidade. Qualquer várias pessoas foram denunciadas porque falavam mal dos seus concorrentes. Então, quer dizer, aquilo não tem muito valor. Agora, quando você usa uma rede social, tem lá uma foto de uma criança, um vídeo de uma mãe agradecendo o vendedor, é uma referência, né? É uma referência muito grande. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que uma loja física, ela está presa num espaço, ela tem um custo de entrada, um custo de manutenção muitas vezes alto. Eu tenho um colega, por exemplo, que tem loja no shopping. Eu perguntei para ele,
naquela cidade que ele está inserido. Quanto você gasta? Ele falou, dá mais ou menos R$500 por dia. Eu falei, faz a conta quantos itens você precisa vender, uma loja de roupa. Ele tinha que vender, assim, por exemplo, R$2, R$3 mil por dia. Quer dizer, ele depende que as pessoas saiam de casa, estacionem o seu automóvel, vão lá escolher a roupa limitada naquele espaço. Quer dizer, eu não vejo como isso, na atualidade, pode prosseguir com êxito. Não é? Talvez só não dessa forma, né? Isso. Talvez atrelado junto com um site, um sistema de e-commerce. Agora, o que a gente... existe um pouco, você percebe um pouco de preconceito dos mais antigos que querem, de repente, pegar na roupa em vez de ver, apesar de ter toda essa política de troca, né, que é bem extensa no e-commerce, mas a pessoa às vezes, não, eu quero experimentar, eu não sei se o caimento vai cair bem. Existe isso ainda? Existe, mas são coisas que estão mudando e você tocou num ponto muito importante falando de roupas, vestuário. Eu me lembro que em 2000, 2001, era um item que não se falava na internet. As pessoas compravam eletroeletrônico, as pessoas, uma fração comprava informática, uma fração menor comprava perfumaria e cosmético. Então a roupa tem que vestir, o sapato não vai cair bem. O Brasil foi palco e continua sendo palco de grandes players de lojas virtuais na área de calçados, na área de vestuários. Fundos de investimento americano montaram ou se associaram a lojas virtuais aqui no Brasil e expandiram ela de tal modo que hoje calçados e vestuários estão entre os primeiros itens mais buscados na internet. No próximo bloco a gente continua a falar sobre e-commerce. Não sai daí, nós voltamos já já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é e-commerce. E a gente conversa com Cláudio Marcellini, que é professor e especialista em inclusão digital, e com Daniela Ferreira, empresária. Bom, a gente está falando sobre toda essa perspectiva que envolve a questão do e-commerce. Agora, lojas que já funcionam dessa forma, mas que estão começando ou talvez não tenham dado tão certo. Existe um segredinho para que essas vendas se alavanquem? Roberta, como tudo na vida, você tem que investir em conhecimento. Outro dia eu conversava com um empresário amigo meu, que enfrenta um sério problema financeiro, e ele falou, puxa vida, Cláudio, existe faculdade para você ser advogado, para você ser médico, mas não existe a faculdade para você ser empresário. Eu, por exemplo, fiz 2 faculdades ligadas à administração de empresas, sou um administrador de empresas por formação. E muito do que a gente aprende na faculdade não se traduz na prática no dia a dia, principalmente num país com uma legislação tão extensa quanto o nosso, um país com uma divisão de classe social tão enorme. Então eu acho que hoje quem vai trabalhar com e-commerce, primeiramente, tem que investir em know-how. Hoje você tem centenas de empresas que promovem os tais cursos, como gerenciar uma loja virtual, como ter uma loja virtual, toma cuidado. A grande maioria não funciona. Hoje o indivíduo, para ter um conhecimento básico, para poder trabalhar com algum profissionalismo no e-commerce, ele vai levar pelo menos aí uns 12 meses de preparação, e eu não vejo como ele vai investir menos do que aí 25 ou 30 mil reais entre constituição de uma loja, abertura de uma empresa. A lei não obriga que ele abra uma empresa, um CNPJ, mas é ideal que ele o faça e integre isso aos meios de pagamento para que ele possa vender de uma forma mais parcelada e eficiente, não é? E basicamente investir numa estrutura de site também boa, com certificado digital, provisionar recursos para uma propaganda, mas sem o conhecimento eu não vejo como ele pode dar certo. Conheço muitos cases que não deram certo com muito investimento financeiro, mas que não haviam esse background na parte de know-how. E aí caiu por terra. Um grande player nacional, por exemplo, foi vendido, uma das maiores empresas de varejo desse país, quando foi para o e-commerce, ela fechou as portas em 1 ano, depois de muitos investimentos, porque não tinha know-how. Achou que era só com dinheiro para resolver e não é assim. Agora, todo mundo que compra pela internet precisa ter alguns cuidados, né? Porque existem também algumas enganações nesse mundo virtual. Que cuidados você diria que as pessoas que compram, para o consumidor ter cuidado na hora de fazer a compra? Olha, primeiramente, eu acho que essa interação com a loja, né? A Daniela falava aqui da interação, da conversa com o cliente. Hoje eu vejo que os canais mais eficientes são o WhatsApp, coisa que anos atrás não existia, né? Ele traz uma informalidade necessária e benéfica, porque você acaba tendo uma relação com quem está te vendendo, seja empresa ou a pessoa física. Você pode fazer consultas nas redes sociais.
às vezes vídeos e matérias que estão dispostas, por exemplo, no Google, que é um canal que acaba absorvendo de forma orgânica todo o conteúdo daquela empresa, o histórico daquela empresa no mercado. Quando você vai finalizar a compra, lá em cima, você tem o www.site.com.br. Quando você clicar no botão comprar, obrigatoriamente repare se a sigla HTTP muda para HTTPS, que é o certificado digital. Essas lojas com certificado digital, elas se mostram mais seguras. E sem dúvida nenhuma, eu estava conversando aqui com a Daniela e ela falou, olha, eu, por exemplo, uso um sistema de pagamento que ele traz uma segurança a mais para o cliente, porque o cliente faz a compra, pelo que eu entendi, não através do seu site, não é isso? Não, é através de uma ferramenta que passa essa segurança para ele. Então, esse site, essa ferramenta que nós usamos, ela retém o pagamento do cliente e repassa após você enviar o produto. Então, você passa o código de rastreio e assim depois nós recebemos esse pagamento. Então, de certa forma, fica seguro tanto para o cliente quanto para a loja. Nós, exatamente. Roberta, veja só, onde há pessoas sempre vão existir problemas. Sim. Desde que eu comecei nesse mercado, 17 anos atrás, eu vi todo tipo de fraude que você puder imaginar. Eu não acredito que uma ferramenta, por mais segura que ela seja, por exemplo, essa é uma ferramenta muito conhecida, consolidada no mercado, onde o cliente faz o pagamento, essa empresa informa a loja dela, olha, o João realizou a compra, pode liberar. Ela tem um prazo para fazer essa liberação e aí quando o cliente recebe essa informação, o dinheiro é liberado após um período que varia de 10, 14, 20 dias para a empresa dela. Isso é uma segurança a mais? Mas já existiram casos, como todo em qualquer comércio existem os seus ovos podres, já existiram casos de empresas que usaram essa ferramenta para também promover golpes. É importante citar um outro dado muito importante, já que a gente está falando de golpe. Hoje ainda é 5 vezes mais seguro você realizar uma compra na internet com êxito, ou seja, realizar e receber aquilo no prazo, do que realizar no mundo físico. Se a gente colocar a proporção de pessoas que entram diariamente na internet, que consomem, o crescimento desse mercado versus o número de lojas, o número de incidentes fraudulentos que existe, ele é muito mais baixo do que no comércio físico. É isso. Em algum momento você teve já alguma intercorrência desse tipo? Olha, eu tive um caso de um roubo, mas a empresa oferece o frete grátis. Então, você do outro lado, você não quer receber no prazo que a empresa passou para você. Olha, eu quero um prazo mais curto, então eu vou pagar o frete e vou fazer da minha forma, né? Você fala para a empresa. A empresa fala, tudo bem, então está aqui o produto, você vai lá e paga o seu frete da forma que você quiser. No meio do caminho, por essa outra escolha que você fez, houve o roubo do produto. Então, a única ocorrência que teve foi essa, nesse sentido. Mas não teve nada a ver com a empresa, né? Não o serviço que eu ofereço, e sim que a pessoa optou. A gente está no finalzinho do programa, só gostaria que você desse algumas dicas para quem quiser abrir um e-commerce. O que deve prestar atenção e em que direção deve seguir? Bom, primeiramente não acreditar em milagre, né? Tudo na vida é muito difícil. Então, se você acha que você vai montar uma loja virtual hoje e ficar rico amanhã, esquece que isso não existe. Eu acho que tem que se preparar, assim como qualquer profissão. Procurar uma empresa, um profissional que possa lhe promover esse know-how adequado, para onde, quem sabe, após 10, 12 meses de investimento e conhecimento, você tenha já desenhado um planejamento para aí sim abrir uma loja virtual que vai agregar o seu comércio já existente ou, enfim, você que vai vender da sua própria casa, entendeu? Tá ok, então. Cláudio, Daniela, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a você. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.